Mateus, quando cita uma profecia a respeito de Jesus Cristo, quando Judas trai ele por 30 moedas de prata, então Mateus ele cita uma profecia que está em Jeremias, e o preço que foi avaliado foi 30 moedas de prata. Mas essa profecia, ela não se encontra em Jeremias, mas sim em Zacarias 11:13. Aí você pode dizer, não, mas aquilo ali foi um erro do tradutor, o tradutor errou. Aí eu pergunto, então se essa passagem foi erro do tradutor, colocando que o tradutor errou esta passagem, que Mateus ele não quis errar o profeta, ele não quis citar uma profecia errada, então as outras profecias citadas por ele no Antigo Testamento para fazer cumprimento messiânico em Jesus, também teria que ser erro de tradutores. Por exemplo, em Mateus 2,15, ali ele fala que eles permaneceram ali, José e Maria, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: e chamei do Egito meu filho. Ele cita Oséias 11, versículo 1 ao 2. Mas será que Oséias 11 ele está falando ali a respeito de uma profecia messiânica e a respeito de Jesus? Porque em Oséias está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso, imagens das esculturas. Será que o tradutor também errou esta passagem, a qual Mateus faz citação no Antigo Testamento como cumprimento de uma profecia em Jesus? Vamos ver mais alguma outra passagem? Em Mateus 2,16, ele diz: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Não foi só em Belém não, tá? De acordo com informações que havia obtido dos magos. Errou também esta passagem, falando que Mateus ele citou essa profecia, mas não tem nada a ver, fora de contexto. Será que o tradutor também errou esta passagem? Em Jeremias 31, no verso 15, ele diz assim: e diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, pranto amargo de choro, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem. Mateus cita essa profecia, essa passagem, a respeito das mortes dos meninos inocentes, em capítulo 2, verso 17 e 18. Aí ele diz: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos. Mais uma vez, será que o tradutor errou? Porque essa profecia, essa passagem, não é nenhuma profecia, é uma lamentação de Jeremias 31,15. Não tem nada a ver e faz referência nenhuma à morte de inocentes ou é o cumprimento de uma profecia. Será que Mateus errou ou o tradutor errou mais uma vez? Em outras passagens que veremos também, Mateus no capítulo 2, no verso 23, ele diz assim: e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nem sequer no Antigo Testamento você vai encontrar esta palavra, este nome, essa cidade chamada Nazaré. Muito menos uma profecia que diz que ele será chamado Nazareno. Será que o tradutor errou novamente? Citando, traduzindo esta passagem, colocando como Mateus citou? Será que foi erro do tradutor novamente? Ou será que isto é erro de Mateus e que não tem nada a ver com uma inspiração divina? Ou é apenas uma forma que Mateus queria arrumar para forçar um messianismo em Jesus, para forçar um cumprimento messiânico em Jesus, distorcendo, deturpando textos do Antigo Testamento para os seus próprios interesses, para fazer se cumprir em Jesus, porque ele acreditava, porque ele queria acreditar, ou ele pensava que era? Ou será que é o tradutor? Em Mateus 2, no versículo 4 e verso 6, está escrito:
tendo reunido todos os chefes sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhe: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Mateus faz referência a Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Mas nem sequer ele se preocupa em citar o texto corretamente, porque em Miqueias está escrito: mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se chamar entre as milhares de Judá. E Mateus coloca que de maneira alguma ela é pequena. Ele quer usar uma passagem do Antigo Testamento, mas nem interpretar ou saber corretamente o que a profecia está dizendo, ele sabe. Será que isto ali também foi erro do tradutor? Ou foi apenas uma crendice, um achismo, uma vontade própria de Mateus querer forçar um cumprimento em Jesus? E aí?